Olá, neste vídeo de hoje vamos falar sobre a arquitetura microservice, né, dando continuidade. Na aula anterior, se você não assistiu ainda, né, é importante você vê-la primeiro, tá? Na aula anterior eu falei de alguns conceitos chaves, né, para conseguirmos obter ali, conseguir planejar e compreender essa arquitetura microserviços. Bom, então antes de tudo, né, de chegar ali em microservices, vamos ver um pouco sobre a arquitetura monolítica, né, a importância dela, né, ela, não necessariamente que ela é a bad guy, tá bom? E a arquitetura microservices em seguida. Então, como que era, né, tudo antes de microservices? Você tinha ali uma arquitetura monolítica, onde você possui todos os seus componentes de uma aplicação juntos e altamente acoplados. Do lado ali, por exemplo, do servidor, os desenvolvedores trabalhando, né? Bom, porque uma aplicação monolítica, ela era construída como uma única unidade. Então, esses tipos de sistemas, geralmente, eles possuem três partes principais: a interface do usuário do lado do cliente. Então você tem ali as páginas HTML, JavaScript rodando em navegador, né, na máquina do usuário. E aí temos também o banco de dados, né, com várias tabelas inseridas ali no sistema, de gerenciamento de banco de dados, como por exemplo, poderia ser o PostgreSQL, né, e uma aplicação do lado do servidor. Tá? E aí a aplicação do lado do servidor, ela manipula as solicitações HTTP, né? E executa a lógica ali de domínio, recupera, atualiza os dados no banco de dados, etc. E aí pega então, recupera essas informações, preenche as visualizações HTML e envia então, né, para o navegador lá, para o seu cliente final ali, ok? Aí a aplicação do lado do servidor é um único executável, tá? Com isso, qualquer mudança que for feita, desde as mais menores, pequenininhas, precisa fazer o build ali, implantar uma nova versão de toda a sua aplicação do lado do servidor. Então, aí toda a lógica, né, para lidar com uma solicitação, ela é executada em um único processo, ok? E é possível rodar e testar essa aplicação também na máquina do desenvolvedor, tá? Precisa de requer alguns esforços, né? E usar também um pipeline também é possível, né? Para garantir que todas as alterações ali foram testadas, implantadas de maneira correta no ambiente de produção. Bom, como que era antes então, né? Antigamente, né, as empresas rodavam, né, um programa monolítico muito grande em um servidor que era mantido pela própria empresa, ou seja, on-premise, né, que chamamos. Tem aulas anteriores também, tá? Quando eu falei de Docker sobre isso. Mas quando havia aumento no tráfego, aí começava a complicar, né? Então as empresas maiores, elas simplesmente adicionavam ali mais instâncias dessa aplicação monolítica, né? E aí quando a gente fala adicionar mais instâncias, é a mesma coisa que escalar a aplicação, tá? E uma aplicação monolítica, ela pode ser escalada de maneira horizontal, tá? Rodando muitas instâncias através de um load balancer, né? Ou balanceador de cargas. Então, e aí, quando, por exemplo, vamos ver as vantagens, né? Qual que é a vantagem ali de um sistema monolítico? A centralização de código, né? Então, quando você está depurando o seu código ali, você consegue passar por qualquer parte dele, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, imagina que você está numa aplicação de uma companhia aérea e aí você quer depurar todo o processo ali de compra de passagem aérea. Aí o cliente vem, seleciona a opção lá, comprar passagem aérea, depois verificar se possui as poltronas disponíveis, confirma a disponibilidade de assento, e aí ele vem com finalizar compra. Bom, poxa, e de repente você tem um erro, né? Usuário não cadastrado. Tá? E aí, o que o seu cliente precisaria de fazer ali, o seu usuário? Ele precisaria se cadastrar para finalizar essa compra, tá? Então, isso aqui é um exemplo, no caso, de uma possível depuração para você, em vantagem de você ter o seu código ali, né, a sua aplicação com um código totalmente centralizado.
É mais fácil de desenvolver, né? Porque basta, por exemplo, imagine quando você desenvolve uma aplicação sem se preocupar com acoplamento e coesão, onde a aplicação toda será uma instância só. Então aí você não vai ter que se preocupar com múltiplas instâncias. Você compila, né? É mais fácil de implantar, por quê? Porque você consegue compilar e implantar o sistema com uma única, né, aplicação, ou seja, um único sistema, né? Então você não se preocupa tanto, né, com segurança, latência de rede, né, já que você não se precisa preocupar porque estão rodando na mesma rede ali, né? Então todas as chamadas são chamadas internas entre os diferentes componentes. Agora, bom, mas aí tá, a gente então falou quais são essas vantagens, né, de um sistema monolítico. Qual que é o problema, né, desses sistemas monolíticos? E se a aplicação ficar muito grande, né? Se ela se tornar muito grande, por exemplo, imagina que você desenvolveu uma aplicação e aí ela, né, saiu melhor do que você esperava no início, né? Quando você projetou e planejou o desenvolvimento dela. E aí você começa a adicionar várias features, né? E seu sistema começa a evoluir, e aí essa aplicação vai ficando muito grande. Bom, imagina então, né, nessa aplicação toda grande, e aí se você aplicar uma pequena mudança neste sistema inteiro, você tem que fazer o quê? Refazer o deploy da aplicação inteira, toda, ok? Mesmo que seja uma pequena mudança. Bom, e além disso também é difícil de adotar novas tecnologias como linguagem de programação, frameworks, etc. Por exemplo, imagina que você precisa adicionar uma nova feature e aí aí ela começa a ficar complicado se o desenvolvedor quiser implementar em outra linguagem, tá? Por exemplo, né? Que está sendo usada já nessa aplicação, né? Usando a arquitetura monolítica. Não é fácil de você escalar, tá? Se um programa ele é muito grande, não é possível rodar numa máquina com as configurações razoáveis. Por exemplo, imagine que a sua aplicação, então, né, está fazendo sucesso, muitos usuários acessando, e aí de repente o acesso vai ficando lento. Então você precisa escalar a sua aplicação toda, mesmo que um único componente lá na sua aplicação esteja causando esse gargalo, tá? Então aí, como eu falei anteriormente, escalar aqui é você criar instâncias da aplicação toda, e isso quer dizer mais recursos, mais hardware e aumentando os custos. Bom, então agora depois, né, dessa vida toda e antes de microservices, e depois de microservices, né? Então, como que está atualmente? Antes de mais nada, então olhando aqui no nosso exemplo aqui, esse aqui é uma imagem do vídeo da aula anterior, tá? Quando eu comentei com vocês os conceitos de acoplamento e coesão, então é importante você, né, tá afiado, né, em questão desse assunto. Então aqui, primeiro do lado esquerdo temos um sistema monolítico e do outro lado aqui, né, é uma arquitetura onde os componentes representam uma única tarefa menor, tá? Do lado direito. E aí o contrário de uma única aplicação, certo? Mas também existem algumas regras, tá? Do lado direito aqui, que, né, seria, por exemplo, uma arquitetura, por exemplo, microservices. Existem algumas regras, né, que fazem com que esta arquitetura funcione melhor, né, para as necessidades da equipe de desenvolvimento. Vamos ver, antes de entrarmos em microservices, eu acho importante a gente ver rapidamente aqui, comentar sobre SOA, ou Arquitetura Orientada a Serviços, né? Services Oriented Architecture. Então, existem muitas similaridades, não vou dizer muitas, mas várias, né? Existem várias similaridades com microservices, mas eles são estilos diferentes, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. É diferente. SOA depende do Enterprise Service Bus, tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou comentar com vocês quais são essas similaridades entre essas duas arquiteturas. Ambos os estilos envolvem ambientes cloud ou ambiente híbrido, né, para o desenvolvimento da aplicação ali,
de uma aplicação ágil e implantação. Você escala para atender a demanda, tanto em questão de velocidade quanto operacional. Ambos os estilos arquiteturais, eles buscam quebrar as aplicações complexas, grandes, né, em componentes pequenos e flexíveis para facilitar o trabalho. E ambas as arquiteturas também se diferem de uma arquitetura monolítica, em que todos os serviços têm sua responsabilidade bem definida. Bom, então agora vamos entrar em arquitetura microservices. Então, do lado direito aqui embaixo, vocês podem ver aqui que eu coloquei um esboço, onde a gente tem o cliente acessando um API Gateway, que eu vou mostrar para vocês cada coisa disso, né? E aí, em cima dele, e esse API Gateway, ele acessa os serviços A, B, C, né? Tá? Então, eu coloquei até no quadrado ali, que seriam os nossos microservices, nossos microserviços, né? E ali embaixo ali teremos gerenciamento e orquestração, tá? Que eu vou comentar também esses conceitos com vocês. Mas tendo uma visão geral, né, da arquitetura microservices, você tem que a aplicação ela é dividida em vários serviços pequenos independentes, tá? Cada serviço ele é autocontido, implementa uma única funcionalidade num contexto assim que você definiu. E os microserviços, né, basta você lembrar que são serviços pequenos, independentes e fracamente acoplados. Uma arquitetura, por exemplo, microservices, você não precisa, né, de uma equipe muito grande, tá? Então, uma equipe pequena de desenvolvedor ali consegue desenvolver e manter um serviço. E a equipe pode atualizar um serviço já existente, sem ter que dar build e redeploy na aplicação toda, tá? Então, esses serviços, eles podem ser implantados ali, né, de maneira independente. Os serviços também, a comunicação entre esses serviços é feita por meio de APIs, bem definidas. E uma grande vantagem é que cada serviço oculta os detalhes de implementação dos outros serviços. Aí vocês lembram lá, né, de alguns conceitos da aula anterior, que é importante, né, vocês reforçarem. Então agora vamos imaginar o seguinte, né, os serviços, né, não precisam usar as mesmas libs, frameworks e linguagem. Então imagine o seguinte, se um desenvolvedor prefere programar em Java ao invés de Python, isso não vai ser empecilho quando você usa uma arquitetura microservices, tá? Eles podem ser implementados em linguagens diferentes. Olha que bacana, né? Bom, e os serviços também são responsáveis por persistir os seus dados, tá? Isso é diferente, né, dos modelos tradicionais, onde você tem uma camada de dados separada ali para persistência de dados. Agora vamos ver um exemplo, gente. Imagina que você vai desenvolver uma aplicação ali, tá? Estilo Amazon, para visualizar os detalhes do produto. E aí, a gente precisa capturar algumas funcionalidades, né? Como que vai ser a telinha, né? Quais são as funcionalidades que você vai mostrar ali, né? Para o seu cliente, tá? Para ele visualizar os detalhes do produto. Tirei um print aqui do aplicativo da Amazon, para a gente ter de inspiração. Imagina aqui o seguinte, que a gente tem, quando a gente abre um produto, eu peguei um livrozinho aqui infantil, aí a gente tem as reviews, né, dos clientes, temos a capa, os preços aqui, o estilo de livros, né, se é cartonado ou não, capa dura, e aí aqui tem os detalhes do livro aqui, aonde a gente fala sobre qual a idade, número de páginas, língua, né, idioma, etc., descrição ali da resenha da editora, quais são os itens, né, que geralmente os outros clientes compram juntos com esse, tá? Se tem o livro em estoque ou não, a entrega aqui é grátis até dia 5 de janeiro, no caso aqui de 2022, foi quando eu preparei esse material aqui. Bom, então aí aqui a gente tem essas informações, né? Então vamos coletar agora as funcionalidades. Então aqui, número 1, a gente tem as reviews. Número 2, a gente tem aqui as informações do produto, tanto a capa, o estilo de livro, detalhes do livro, resenha, né?
3, que é o estoque. Então, a gente tem aqui informações do estoque. 4, entrega, né? E 5, as recomendações. No primeiro momento, vamos imaginar o seguinte. Imagina que a gente for usar, vamos considerar aqui uma arquitetura monolítica, né? Então, vamos imaginar que você vai desenvolver essa aplicação aqui, no momento aqui, arquitetura monolítica. Como que ia ser feito? O cliente mobile, ele iria recuperar, então, esses dados aqui, fazendo uma única chamada REST para aplicação. Aí, um balanceador de cargas lá, iria rotear essa solicitação para as instâncias da aplicação. Então, imagina que a gente tem N instâncias. E aí, a aplicação, então, retornaria, né, os dados do produto ao cliente, ok? Então, essa seria uma estratégia, né, monolítica. Agora, vamos pensar numa abordagem, uma arquitetura microservice. Vamos pensar aqui numa estratégia mais simples de todas, que seria a comunicação direta entre o cliente e o microserviço. Então, para cada um dos dados ali daquela tela ali, vamos abstrair aqui e temos o serviço de estoque, review. Então, aqui tem o carrinho, né, de compras lá que a gente envia, né, serviço de entrega, produtos, histórico de compras, recomendação. Ou seja, temos aqui 7 serviços aqui, que são o quê? Os dados sobre os detalhes do produto pertencem, né, está distribuído aqui nesses 7 microserviços. E aí aqui pode ver, né, que o cliente está fazendo comunicação direta com eles. Bom, então cada microservice aqui temos o quê? Um endpoint público, tá? E a URL, né, mapeia para o load balancer do microserviço, que vai distribuir as solicitações através das instâncias disponíveis para recuperar os detalhes do produto, tá? Os detalhes dele. E aí o cliente mobile faria o quê? Solicitações para cada serviço que fosse listado ali. Qual que é o problema dessa estratégia, né? Imagina, nossa, você faz de cara, a gente já vê várias requisições. Só nesse exemplo simples aqui, temos 7 requisições. Bom, e se você quiser modificar como o sistema está particionado em serviços? Tá? Então, a gente tem esses serviços aqui, mas pode ser que um dia você queira fazer merge de 2 serviços, ou pegar um serviço, dividir em 2 ou mais serviços, tá? Então, essa estratégia aqui já não é uma boa. E os microserviços que não usam protocolos como HTTP e WebSocket, tá? Aqui eu só escrevi errado, tá, gente? Que não usam, tá invertida a ordem, né? Então, aqui, esses problemas aqui, eles inviabilizariam, né, na maioria dos casos, para os clientes se comunicarem diretamente com os microserviços. Então, aí agora entra na jogada, né, os API Gateway, ok? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, ó, essa aqui é a nossa arquitetura inicial, né, que a gente esboçou, e agora a gente tem a arquitetura melhorada aqui, usando um API Gateway. O API Gateway nada mais é que ele é um ponto de entrada para os seus clientes, tá? Dos clientes. Ele encaminha a chamada para os serviços no back-end, ao invés de chamar os serviços diretamente, tá? Os clientes chamam o API Gateway. E aí, todas as requisições do cliente primeiro vai passar por ele, tá? E então, aí ele roteia as requisições para o microserviço apropriado. Aí, o API Gateway, ele lida com uma requisição por invocar os múltiplos microserviços e aí depois ele vem, agrega o resultado aqui, né, e devolve para o cliente. Qual que é a vantagem de usá-lo, né? Primeira coisa, aí o API Gateway, qual que é a responsabilidade dele? Encapsular essa estrutura aqui interna da aplicação, né? Então aí somente o gateway é chamado. Tá? Então, essa é a vantagem. E vamos diminuir demais o número de chamadas entre cliente e aplicação. Tá? E o código do cliente fica bem mais simples. Mas também nem tudo são flores, né? Quais são as desvantagens? Tá? Temos um acoplamento com os microserviços internos. Tá? Então, esse acoplamento pode introduzir problemas para a sua aplicação. Pode se tornar um gargalo, né, se você não for se ele não for escalado de maneira apropriada, tá? O processo de atualização do API Gateway deve ser o mais leve possível.
Ele também pode se tornar um gargalo de desenvolvimento, tá? Se ele for desenvolvido somente por uma equipe. Aí uma abordagem interessante aqui é evitar esse problema, é você ter vários API Gateways com granularidade fina, né? Que respondem para diferentes necessidades do cliente, tá? Então eu vou mostrar mais na frente essa questão aqui dos vários API Gateways. Requer um custo, né, de desenvolvimento adicional ali, tá? Porque os desenvolvedores eles têm que atualizar ele para expor cada endpoint ali dos microserviços. Aí as mudanças de implementação ali nos microserviços internos pode propagar mudança ali, né, lá no código do gateway. E aí, né, claro, com exceção, né, se ele for somente de implementar segurança, login, etc. Agora, então, vamos nos atentar, né, em relação aqui ao API Gate, é o seguinte. É importante destacar que no momento, né, esse exemplo aqui que a gente viu anteriormente agora, com o único API Gate, estaríamos usando o quê? Usando um único, né, personalizado, voltado para vários e diferentes aplicativos de cliente. Bom, isso aqui pode ser bastante arriscado, né, porque o serviço aqui do API Gate vai crescer, ele vai evoluindo, vai inchando, né, com base em muitos requisitos diferentes dos aplicativos. Do cliente, né? Aí então, aí talvez, né? Ele pode ser que ele fique muito acoplado devido a essas necessidades diferentes dos clientes. E aí poderá ficar semelhante a uma aplicação ali ou um serviço monolítico, ok? Então é por isso que é recomendado você dividir o API Gateway em vários serviços ou em vários API Gateways menores, onde eu comentei com vocês sobre a granularidade fina, né? Então vamos ver um exemplo aqui um pouquinho melhorado. Aí aqui, ó, a gente tem aqui nesse caso aqui, temos dois API Gateways, um para dispositivos móveis e outro que web, né, onde você iria acessar o aplicativo via browser, ok? Então aqui a gente tem que ter cuidado, né, ao implementá-lo. Então normalmente não é uma boa ideia ter um único API Gate agregando ali todos os microserviços internos da aplicação, tá? Porque ele pode ficar como um agregador, né, orquestrador monolítico, e isso violaria a autonomia, né, do microserviço ao acoplar todos os microserviços nele, ok? Então, os API Gates ele devem ser separados, você deve seguir uma estratégia ali, né, baseada nas regras de negócio e nos clientes, tá? E não atuar como um único agregador para todos os microserviços ali internos da aplicação, ok? Então, quando você dividir, né, a camada de API Gateway em vários API Gateways, caso tiver vários aplicativos ali cliente, isso pode ser, né, um ponto ali principal para identificar esses vários tipos, né? Então aí no caso você pode ter o quê? Para que você possa ter uma fachada ali diferente para as necessidades de cada aplicativo cliente. Ok, pessoal? Então agora só para finalizar, eu quero comentar com vocês o seguinte. Então imagina aqui que a gente tem essa arquitetura simples aqui, a gente tem os microserviços, um único API Gateway mesmo aqui, cliente, e aqui a gente tem gerenciamento ou orquestração. Tá? Eu vou entrar em detalhes disso no módulo ali de Docker ali para frente, tá? Na parte de DevOps. Essa questão aqui, ele é um componente responsável por colocar os serviços nos nós dos seus clusters. Quando você subir, por exemplo, vai usar a AWS, né? Você vai trabalhar com clusters. Então, ele é importante para você identificar falhas, né? Rebalancear ali os serviços entre os nós. Então, aí temos o Kubernetes, que você já deve ter ouvido falar, é muito famoso. Para esse tipo de tarefa, temos o Kubernetes, então é usado aí, né, amplamente no mundo todo. E ao invés de você desenvolver, né, esse componente aqui de maneira personalizada, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Vamos entrar agora na prática, né, microserviços usando o Java Spring Boot. Até mais, tchau, tchau.